Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Eu tô aqui pra trazer mais um caso criminal pra vocês. Então, essa semana teremos 2 vídeos. Esse é o segundo, o primeiro já saiu. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. É um vídeo que ele tá um pouco ainda na vibe de Natal. É um vídeo temático, vamos dizer assim, mas não ao mesmo tempo, porque o crime não ocorreu no Natal. Mas o título desse caso é Eu Dei, né, de Papai Noel Killer. Então você já deve imaginar do que se trata, mais ou menos, né? Não vou dar muito spoiler do porquê eu escolhi esse nome pro caso, mas vocês vão entender ao longo do roteiro e da história. Então é isso, gente. Então, quem foi esse cara que tá sendo apelidado, né, no caso de Papai Noel Killer ou Papai Noel Serial Killer, tanto faz. Ele foi Thomas Donald Bruce MacArthur. Ele nasceu em Ontário, no Canadá, em 1951, dia 8 de outubro. Ele foi criado em uma fazenda em Argyle, perto de Woodville, e que fica na região de Kawartha Lakes. Além da mãe dele criar ele e a sua irmã, né, a mãe e o pai, eles ofereciam lares temporários para as crianças em Toronto, que elas tinham sido afastadas por algum motivo da sua família, né. Muitas vezes eles tinham sob os seus cuidados até 10 crianças, né, 10 menores de idade, o que fazia com que eles tivessem uma ótima reputação ali pela cidade, né, já que eles eram vistos como pessoas muito bondosas, já que eles cuidavam dessas crianças quando elas estavam em momentos frágeis, né, quando elas estavam mais vulneráveis. Então, falando um pouquinho sobre a sua vida acadêmica, ele estudou e fez o ensino primário numa escola nos arredores de Woodville, cursou o ensino médio na Fenelon Fells Secondary School. Nesse mesmo local ele conheceu e começou a namorar a Janice Campbell, e ambos se formaram em 1970. A mãe dele era católica irlandesa e o pai dele era um presbiteriano escocês. E isso causava várias discussões na família ali, e ele acabava sempre nessas discussões apoiando a mãe dele. E isso fazia com que o pai debochasse dele, bastante. E o pai dele fazia ele acreditar que ele tinha descoberto a homossexualidade dele, né, que ele tinha descoberto que ele era gay. E ele teve problemas para aceitar a sua orientação sexual, já que nesse período tinha várias leis que proibiam essas coisas, né, que envolviam homossexualidade. Isso era visto como anormal, né, naquele local em que eles viviam, ali na zona rural. Na época em que isso tudo aconteceu, né, não tinha nada que era legalizado, vamos dizer assim, era meio que crime, tinham coisas que eram consideradas crimes, que depois foram legalizadas, vamos dizer assim, né. Hoje em dia os tempos são outros e as coisas são bem diferentes, né. São bem mais flexíveis, vamos dizer assim. Mais tarde ele acabou fazendo curso de negócios, e quando ele tinha 23 anos ele acabou se casando com Janice Campbell, que era a namorada dele, né? E ele trabalhou em loja de departamento da Eaton como assistente de compras por volta de 1973, em um prédio que ficava no centro de Toronto. E ficava a poucos quarteirões de onde tinha uma vila gay que estava se formando lá na Yonge Street. Só para reforçar, contextualizar e relembrar vocês, nesse período aqui em que está acontecendo tudo isso, os relacionamentos homossexuais eles tinham começado a ser descriminalizados lá no Canadá. Então, tem um momento que isso tudo está se tornando dentro da lei, né? Eles começaram a ser descriminalizados por volta de 1969. Ele deixou Eaton em 1978 e começou a trabalhar como caixeiro viajante na McGregor Socks. Transportava mercadoria entre as lojas, né, de uma loja para outra. Um tempo depois ele trabalhou com merchandising, que é basicamente uma ferramenta que é usada para marketing, que busca soluções para consumidores e ao mesmo tempo ele busca gerar lucro para os comerciantes, né? E ele fez tudo isso para Stanfields, que era uma empresa de vestuário. No meio da década de 1970, o pai dele foi diagnosticado com um tumor cerebral e foi enviado para uma casa de repouso. Lá ele ficou extremamente desapontado quando a mãe dele, né, ela se interessou por outro homem, então ele acabou ficando nesse período muito mais próximo do pai. E a mãe dele, ela também, nesse meio tempo, acabou falecendo porque ela estava com câncer, em 1978, né, e o pai dele faleceu em 1981. Então ele perdeu os dois bem próximo aí. Foi que 3 anos de um para o outro. Em 1979, ele e a esposa eles mudaram para uma casa na Ormond Drive, em Oshawa. Em 1971, eles tiveram a primeira filha, né, a Melanie, e depois eles tiveram um filho, o Todd. Em 1986, eles compraram uma casa na Cartreff Avenue, que ficava em Oshawa, também.
E aí ele se tornou muito ativo na igreja local, né? Ele começou a participar muito, então ele se tornou um membro bem ativo ali do local. A gente vai começar a falar agora um pouquinho sobre a vida sexual do Bruce. Ele começou a ter relações sexuais com homens no início dos anos 90, né? 1990 ali. E um ano depois ele revelou sua orientação sexual para a esposa. Ela, sabendo disso, mesmo assim, ela continuou com ele. Eles continuaram morando juntos. Em 1993, ele deixou o emprego como caixeiro viajante e o casal enfrentou várias dificuldades financeiras, né, por conta disso. Um pouco foi devido às questões legais que estavam relacionadas ao Todd, né, ao filho que era adolescente, que ele havia feito centenas de telefonemas obscenos para mulheres desconhecidas. Ele não aceitava a homossexualidade do seu pai. Em 1997, eles hipotecaram a casa e separaram, declarando falência em 1999. Quando eles se separaram, o divórcio deles estava sendo finalizado, né, em processo ali. Ele consultou então um psiquiatra que prescreveu para ele Prozac, que ele é basicamente um antidepressivo. Ele serve para tratar vários distúrbios como ansiedade, transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, bulimia nervosa, depressão. Ele aumenta os níveis de serotonina do cérebro, melhora e alivia os sintomas desses distúrbios, né? Depois da separação, ele se mudou para Toronto, e porque lá em Oshawa não tinha bares gays, comunidades gays, nem nada do tipo. Passou a frequentar os bares locais de Church e o Wellesley, e ele mudou para um apartamento na Don Mills Road, onde ele teve um relacionamento com outro homem por 4 anos. Ele manteve relacionamento ali, né, por 4 anos com esse homem. Ele se tornou paisagista e ele era conhecido como Artistic Designs. Ele era conhecido por operar uma pequena van, geralmente acompanhado por um homem caucasiano mais velho e um descendente do Sudeste Asiático ou do Oriente Médio. A maioria de seus clientes eram mulheres idosas, ricas, e ele construiu uma cartela muito grande deles através de indicações, né? Porque um cliente pedia, gostava do serviço e indicava para outro, e assim ele foi construindo o público dele, né? Durante o período de inverno, é importante a gente lembrar que ele trabalhava como Papai Noel no shopping, tá? No Agincourt Mall, além de trabalhar como florista também. Em 2002, ele se registrou em um site de encontro de fetiche gay para homem que gostava de BDSM. Para quem não sabe, BDSM é uma sigla que engloba bondade, disciplina, dominação, submissão, sadismo e masoquismo. O perfil dele divulgava o interesse em homens submissos. Ele era ativo em vários sites de namoro gay. Ele criou um perfil no Facebook em 2011, onde ele divulgava a vida dele com fotos de festas, férias, jantares de aniversários e shows. Tinha vários homens mais jovens de ascendência do sul da Ásia, do Oriente Médio, que eles estavam em várias fotos. Nessa altura, ele já tinha se tornado parte da comunidade gay. Desde 2007 ou 2008, ele morava em um apartamento no 19º andar em Leaside, que é um bairro habitado principalmente por imigrantes, que ficava a 5 quilômetros a nordeste de Church e Wellesley. É dito que em 2014 o filho dele, Todd, não fala porquê, mas ele foi condenado a 14 meses de prisão e ele foi libertado sob fiança, desde que ele fosse morar com o pai dele e trabalhasse no negócio de paisagismo que o pai dele tinha, né? Um então amigo do Todd visitou o apartamento dele, né, que ele estava com o pai lá na Don Mills Road, e ele notou que a parede do banheiro estava decorada com fotos de homens nus. Ele disse que a maioria dos homens parecia ser da Índia Oriental e que eram homens que o pai dele conhecia. Isso é bem estranho, né? Vamos falar sobre os crimes agora. Pouco depois do meio-dia do dia 31 de outubro de 2001, que é comemorado o Halloween, algumas semanas após o aniversário dele de 50 anos, ele foi convidado pelo ator e modelo Mark Henderson para entrar no apartamento dele para ver a fantasia de Halloween. Ele entrou e, uma vez lá dentro, ele atingiu ele várias vezes por trás com um cano de ferro que ele carregava e fez com que ele perdesse a consciência. Mas quando ele recobrou a consciência, ele ligou para emergência, quando ele acordou, né? Aí ele foi levado para o hospital. Lá ele precisou de vários pontos na parte de trás da cabeça e nos dedos, devido à tentativa de defesa que ele teve, né? Além de 6 meses de fisioterapia. Ele se entregou após o ataque, mas ele disse que não se lembrava do incidente. Ele se declarou culpado das acusações de agressão e lesão corporal em 11 de abril de 2003 e recebeu uma sentença condicional de 729 dias. O procurador da coroa ele concordou com o condicional depois que os relatórios psiquiátricos sugeriram que ele tinha baixo risco de cometer esses crimes novamente, né? Baixo risco de reincidir. Ele evitou a detenção. Ele passou o primeiro ano da prisão dele, da sentença, em prisão domiciliar. Durante esse cumprimento da sentença, ele foi proibido de frequentar Church e Wellesley, exceto para trabalhar e para consultas médicas, e ele foi obrigado a ficar pelo menos 10 metros da casa e local de trabalho de Henderson, né? Ficar longe. Além de não poder passar tempo com os prostitutos masculinos. Ele também foi proibido de portar armas de fogo por 10 anos e possuir ou consumir drogas sem receita médica.
Ele foi também obrigado a enviar amostras de DNA dele para um banco de dados e a realizar aconselhamento psicológico e psiquiátrico, que isso incluía exercício para que a raiva dele fosse controlada, né? Em 2002, enquanto o caso dele ainda estava nos tribunais, ele se registrou no Recon, que é um site de relacionamento, né? Seu banimento de Church e Wellesley era bem conhecido. Ele desenvolveu uma reputação de BDSM e sexo violento. Em 2011, ele contou a um conhecido chamado Robert James sobre um incidente no qual ele foi convidado a sair de uma cafeteria, o que fez que, por conta da raiva que ele estava sentindo, ele derrubasse todos os copos do balcão. Decidiu seguir o conselho e ficar longe dele, né, de MacArthur, explicando que ele tinha ouvido histórias perturbadoras dele. E no final de 2013, quando Khan disse que havia visto o homem, né, no dia anterior, MacArthur, ele saiu com raiva daquele local ali e nunca mais voltou. Em 2014, ele ganhou o direito a ter a condenação apagada de seus registros, o que mais pra frente atrapalhou super a investigação, né, porque daí não tinha como ver direito os antecedentes criminais dele, sendo mantidos apenas documentos de confissão de culpa, da audiência de sentença, relatório psiquiátrico, relatório de pré-sentença e foto dos ferimentos da vítima e da arma usada contra Henderson. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o projeto Houston. Ele foi um projeto que surgiu em novembro de 2012, foi uma força-tarefa lançada e foi apelidada dessa forma para investigar o desaparecimento que ocorreu no dia 6 de setembro de 2010. Foi feita para investigar o desaparecimento de Iskander Rajiskanda Navartna, acreditando que ele havia sido assassinado, mas não descobriu nada. No ano de 2018, o portal W5 revelou que um homem postou no site canibal Zambian Meat, em 2012, que ele havia matado e comido um homem em Toronto, o que levou à formação desse projeto. A polícia então investigou a possível ligação entre o assassinato de Navartna e o assassino condenado Luca Magnotta, sem encontrar provas, né? Em junho de 2013, o projeto Houston ele havia identificado 2 outros casos de pessoas desaparecidas que estavam ligados geograficamente e o estilo de vida também tinha semelhança com o primeiro desaparecimento ali, né, do Nevertnam. Era Abdul Bazir Faizi e Majed Hamid Kaihan. Gente, perdoem se a pronúncia estiver errada, é que os nomes são extremamente difíceis e complicados. Eu tô tentando pronunciar o mais correto que eu acho que é, para que vocês consigam entender mais ou menos o que eu tô querendo dizer, né? Mas, assim, são extremamente difíceis, então se tiver alguma pronúncia errada, me perdoem, é porque são complicados mesmo. E assim como Nevertnam, eles eram imigrantes de meia-idade de origem sul-asiática que tinham desaparecido entre Church e Wellesley entre 2010 e 2012. Uma denúncia anônima ligando MacArthur e Nevertnam e Kaihan, ele levou a polícia a interrogar Bruce. Em 11 de novembro de 2013, a polícia soube pela denúncia que Bruce ele tinha tido um relacionamento romântico com Nevertnam. Ele havia visitado Kaihan. Então, Bruce disse à polícia que conhecia os 2 homens e que interagia regularmente com Nevertnam em um bar gay, mas ele negou que ele tinha um relacionamento com ele, né? Que ele teve um envolvimento romântico. Já com Kaihan, ele admitiu que ele teve um relacionamento. O projeto Houston ele concluiu sem nenhuma evidência para vincular os desaparecimentos que um crime ele havia sido cometido, mas no relatório do caso em 2016, as autoridades disseram que não sabiam o que havia acontecido com os 2 homens. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outro projeto que surgiu depois do projeto Houston, que foi o projeto Prisma. 26 de junho de 2017, um dia depois de ele participar do Pride Toronto, que é uma parada do orgulho LGBT, Andrew Kisma, ele desapareceu de Cabbagetown e ele foi visto pela última vez na área da sua residência na Winchester Street, na noite do dia 28 de junho. Sabendo que ninguém via Kingsman há alguns dias, Ted Healy e outros amigos eles conseguiram entrar no apartamento dele e eles não encontraram ele lá. Então eles reportaram o desaparecimento dele para a polícia no dia seguinte. Kingsman, ele era abertamente gay, tipo assim, ele era assumido, né? E era bem conhecido na comunidade. Ele era considerado um homem estável e responsável, ele não ia embora de repente, principalmente sem avisar, sabe? Eles acreditavam muito nisso, né? De acordo com seus amigos, ele havia estado ativo nas mídias sociais, mas os investigadores descobriram que o telefone celular dele estava desligado desde o dia em que ele desapareceu, o que é, no mínimo, estranho, né? Ou seja, alguma coisa muito errada aconteceu ali, né? Se ele era extremamente ativo e do nada ele para, alguma coisa interrompeu isso. No final de julho de 2017, foi criada uma nova força-tarefa, que foi o Projeto Prisma, que tinha o objetivo de investigar o desaparecimento de Kingsman e outro homem, Selim Essen, e procurar ligações com o desaparecimento não resolvido investigado no Projeto Houston. Greg Derner, que é um amigo e colega de Kingsman, ele criou grupos no Facebook dedicados a encontrar ele e outros homens desaparecidos,
ele organizou uma reunião de segurança comunitária no dia 1º de agosto. Nessa reunião, a polícia ela deu uma visão geral da força-tarefa e agradeceu à comunidade pelo apoio, né? Pela abundância de informações que eles haviam recebido. A comunidade LGBT também realizou reuniões para falar sobre a segurança nas redes sociais, já que havia muito medo e preocupação de que um serial killer talvez estivesse por trás de todos esses desaparecimentos. O medo ele só aumentou. Dia 29 de novembro, quando o corpo de Tess Ritchie foi encontrado por sua mãe em um beco, 4 dias depois dela ter sido dada como desaparecida. Um dia depois, a polícia anunciou que o corpo de Alora Wills, que era uma mulher transgênero sem teto, havia sido descoberto em uma ravina em Rosedale, em agosto. Aí, por conta de toda essa preocupação e do medo da comunidade, o chefe da Força-Tarefa, Mark Saunders, ele realizou uma entrevista coletiva sem precedentes e, em 8 de dezembro, ele falou sobre 3 investigações de forma separada sobre as mortes de Ritchie e Wells e o desaparecimento de Kinsman e Essen. Embora os casos eles tinham ocorrido nas proximidades, a polícia não acreditava que eles estivessem interligados e nem que tinha alguma ligação. E disse que também não tinham evidências para que se acreditasse que era um assassino em série. Esse projeto ele foi supervisionado pelo sargento detetive Michael Richmond e liderado pelo sargento detetive Hank Idsinga, que ele havia trabalhado no esquadrão de homicídio por mais de 13 anos e no projeto Houston por 6 meses. A força-tarefa ela também incluía um oficial da unidade de crimes sexuais e 6 policiais da divisão de polícia. 3 deles eram membros participantes do projeto Houston, que foi o projeto que aconteceu antes, né? De acordo com as investigações, a polícia encontrou Bruce na agenda de Kinsman no dia 26 de junho, que era o mesmo dia em que ele havia sido visto pela última vez, e que o celular dele foi desligado também, né? Naquele dia, um vídeo da vigilância do lado de fora da residência de Kinsman mostrou ele se aproximando de um veículo vermelho. Depois, eles identificaram que era um Dodge Caravan 2004. Havia mais de 6 mil modelos semelhantes a esse em Toronto, mas apenas 5 deles estavam registrados no nome de algum Bruce. E desses, o único modelo que era 2004 era do Bruce MacArthur. Então, no final de agosto, os policiais viram que o carro do vídeo correspondia ao carro de MacArthur e, nesse momento, eles iam até ele, mas ele não estava mais em sua residência, né? Porque ele era suspeito. Documentos divulgados por um juiz no meio de 2017. Documentos divulgados por um juiz no meio de 2018 revelaram que, em agosto e em setembro de 2017, os investigadores eles tinham obtido ordens que obrigavam a divulgação de dados do Google e de vários outros sites e aplicativos. E também tinham mandados de rastreamento para veículos e telefones. Em outubro, outras ordens foram concedidas para coletar informações do Yahoo, Air Canada e Pink Triangle Press, uma editora LGBT também, e ele foi investigado. Em outubro, um relatório declarou evidências circunstanciais que sugeriam seu envolvimento no desaparecimento de 5 homens, incluindo Kinsman. No dia 3 de outubro, os policiais da paisana chegaram a Don's Auto Parts, em Curtis, Ontário, que ficava a 70 km a nordeste de Toronto, e eles estavam investigando a Dodge Caravan, 2004, que então o proprietário Dominic Vetter confirmou ter comprado em 16 de setembro. Eles encontraram o carro intacto e levaram ele para fazer uma vistoria. Outros documentos judiciais mostram que foram levados cães farejadores para uma residência em Mallory Crescent, no bairro Leaside, em Toronto, onde Bruce guardava seu equipamento de trabalho na garagem, em troca de serviços de paisagismo. Esses cães, no entanto, não encontraram nada lá, nem restos humanos. Uma câmera ela foi instalada para monitorar a garagem e a polícia também conseguiu uma cópia da chave do apartamento de Bruce e um mandado para a busca de seu celular. Com isso, eles construíram uma linha do tempo do dia em que Kinsman desapareceu. E após isso, as evidências do DNA encontradas na van de MacArthur revelaram que aquilo se tratava de sangue humano, o que permitiu que os investigadores obtivessem um mandado para revistar o apartamento dele em 4 de dezembro. Eles então foram lá, secretamente, na residência e clonaram o disco rígido do computador dele. Numa coletiva de imprensa que ocorreu dia 8 de dezembro, os investigadores disseram que conversaram com 62 pessoas, conseguiram 28 autorizações judiciais e realizaram 308 ações. 225 dessas ações foram concluídas, mas eles informaram que não havia provas que ligassem todos os desaparecimentos à investigação, ao MacArthur, A investigação ela recomeçou na metade de janeiro, no dia 17 de janeiro de 2018, e disseram que 2 evidências vieram à tona e ligavam diretamente ele ao desaparecimento de Essen e Kinsman. Ele detalhou que dados do computador dele haviam sido revelados, e tinham fotos pós-morte das vítimas. A polícia recebeu um mandado para entrar na casa dele e ele foi colocado sob vigilância 24 horas por dia. Policiais que vigiavam ele decidiram prender logo depois que eles viram um jovem entrar em seu apartamento. Eles acharam que ele estava em perigo, Porque em 18 de janeiro de 2018, um cara entrou lá e ele disse que
o jovem estava preso na cama, eles disseram, né? E que o homem estava bem abalado, mas ele não estava ferido. Eles se referiram a ele no tribunal como John. O homem ele havia chegado no Canadá, vindo do Oriente Médio 5 anos antes, era casado e não tinha contado para a família dele que ele era gay. Ele havia conhecido MacArthur através do aplicativo de namoro. Ele disse que eles haviam se encontrado para ter relações sexuais várias vezes. E ele havia concordado em manter o relacionamento com ele em segredo, e ele deixou ele algemar ele à estrutura de aço da cama. Após isso, ele então colocou um saco preto na cabeça dele e estava tentando fechar a boca dele com fita. Quando a polícia chegou ali, né, e viu aquela situação toda e resolveu prender ele. Então a polícia apreendeu dispositivos eletrônicos também, incluindo 5 telefones celulares, 5 computadores, 3 câmeras digitais e cerca de 1 dúzia de unidades flash USB. Após a prisão dele, Idsinga, ele disse que a polícia acreditava que ele era o responsável pela morte de outros homens e estavam tentando identificar as vítimas, né? Um jornalista criminal, que era James Dubrow, ele disse na época que as alegações sugerem que MacArthur ele era o serial killer mais mortal de Toronto e o serial killer gay mais prolífico do Canadá. No dia 8 de fevereiro de 2018, a polícia anunciou que havia encontrado restos mortais de mais 3 pessoas nos vasos do jardim da residência de Leaside. Depois, Kinsman foi identificado por meio das impressões digitais. A polícia também visitou o apartamento dele, onde Idsinga suspeitava que alguns dos assassinatos haviam acontecido. As buscas foram concluídas no dia 11 de maio e constituíram a maior investigação forense conduzida pelo TPS. No dia 23 de fevereiro, ele foi acusado por um sexto assassinato em primeiro grau, o de Skandaraj Navartna. Os restos mortais e de Mahmoud foram identificados através de registros dentários entre os corpos encontrados nas jardineiras. No dia 11 de abril, ele foi acusado de uma 7ª morte, a de Abu Basir Faizi. Nesse momento, ele era acusado de morte de todos os 5 homens das investigações do Projeto Houston e do Projeto Prisma. A acusação veio quando os restos mortais de Faizi foram identificados nos vasos de Leaside, junto com o de Essen e Lizovic. No dia 6 de abril, ele também foi acusado por uma 8ª morte, a de Kirushina Kumar, cujos restos também estavam no vaso do jardim da residência dele. O modus operandi dele era basicamente matar as vítimas, depois desmembrar os corpos e enterrar em vasos grandes que ele guardava numa residência em Leaside. Ele também guardava troféus, como fotos dos corpos em casacos de pele e até joias. Ele teria usado a droga GHB, que é o ácido gama hidroxibutírico, que ele é uma droga de abuso usada pelos estupradores para dopar suas vítimas. É conhecido como Boa Noite Cinderela. E ele usou com pelo menos alguns dos homens que ele levou para casa dele, né? O que ele fez, tudo que ele fez, ele dopou eles com essa droga. A pena dele, ele foi condenado à prisão perpétua em 8 de fevereiro de 2019, quando ele tinha 67 anos de idade. Então, gente, esse foi o caso de hoje. É um caso bem bizarro, bem pesado. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem o like, deixem o feedback de vocês aqui embaixo. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!